Bem-vindo, senador, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Renato. Satisfação estar com vocês. Prazer estar com você, senador. Acho que a gente podia começar por essa questão da Braskem, né, Adri? Sim. Perguntando ao senador como é que, primeiro aí, sobre todas as polêmicas que aconteceram antes, né? O Renan ficou bravo, eu vi o Renan bravo aí, porque ele queria esse lugar que o senhor está, e depois falar um pouco já sobre o plano de trabalho. Ok. Primeiro, no dia que foi feita a eleição do presidente, havia um consenso. Está um pouco baixo o seu som, senador. Se eu puder ir mais próximo. No dia que... Melhorou agora? Melhorou. Pronto. No dia que foi feita a eleição para o presidente da comissão, o Renan se insinuou como uma pessoa que tinha feito como o senador que tinha feito a coleta das assinaturas e que é da tradição das CPIs, quem é o primeiro signatário de um requerimento de criação de CPI, ter um papel de destaque na presidência ou na relatoria. Mas foi questionado sobre a relação direta dele com a CPI, né, em função de estar no estado dele, em função da disputa entre prefeitura, governo do estado, demanda da prefeitura, demanda do governo do estado. Então, houve um posicionamento quase que unânime dos senadores de que ele até poderia ser o vice-presidente, ele poderia cumprir outras tarefas, mas a relatoria poderia dificultar e até ser ruim para o propósito do próprio Renan, que propôs a criação da CPI, né? Poderia suscitar dúvidas sobre a parcialidade ou imparcialidade do relator. Eu acho que ele conseguiria ter um desempenho, não questiona aqui o desempenho dele, mas a gente sabe o quanto num espaço político, porque CPI é um espaço político, essas questões elas são levantadas e elas acabam ganhando mais foco do que o objeto ou o fato determinado da CPI, que é a presença de alguém que alguém acusa ou que outrem acusa de que ele está sendo muito interessado no problema. Então, isso tiraria o foco do próprio fato determinado. Então, ao final, depois de 2 meses de tentativa de convencimento, né, que o senador Omar Aziz acabou me indicando como relator. Eu, em nenhum momento, disputei com o Renan, né? Essa foi uma decisão do presidente Omar Aziz de indicar o meu nome, que foi praticamente consensual com os demais senadores para a relatoria. E é uma tarefa que nós temos que dar conta com muito cuidado, porque a situação é uma situação que envolve milhares, dezenas de milhares de pessoas, envolve uma parte significativa do território de Alagoas, e nós estamos falando de um tema que já foi objeto de várias CPIs aqui, tanto na Câmara, principalmente na Câmara, que são CPIs em torno de desastres ou de calamidades ou de tragédias provocadas pela mineração e a forma como a mineração se desenvolve no Brasil. Por isso, nós estamos com um plano de trabalho dividido em 3 grandes eixos que vão ser sequenciados até para que a gente possa ter uma interação didática com os nossos espectadores, aqueles que assistem a TV Senado, a população de uma maneira geral, a imprensa, os formadores de opinião. Primeiro, o que deu causa, né? A questão técnica, geológica, o que aconteceu, né?
qual é o fato, qual é a gravidade desse fato, qual é a abrangência, o que é o problema. A gente precisa ter clareza do que é o problema. Então, na semana que vem, nós teremos aqui 3 professores que vão falar sobre o problema, para caracterizar bem o problema, e dar uma visão preditiva de como isso vai evoluir no tempo. Eu acho que é importante também para que as pessoas tenham segurança, saibam do que está se falando, não se crie nem uma expectativa de que vai se resolver rapidamente, nem que não vai ter uma solução daqui a alguns anos. Né? É preciso que isso esteja bem posicionado. É um trabalho de prestação de contas. A CPI é uma caixa de ressonância, ela precisa dar conta dessas tarefas. A segunda etapa, que a gente deve iniciar após a chegada das informações fruto ou decorrente dos requerimentos aprovados ontem e hoje, né? Hoje a gente ratificou os requerimentos de solicitação de informações, são mais de 30 requerimentos solicitando informações de comunicação, de documentos, de autorizações, de lavra e de fiscalização e de interação dos órgãos fiscalizadores, dos órgãos autorizadores, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Alagoas, Meio Ambiente da Prefeitura, Ministério Público, ou seja, para as duas últimas etapas, a gente precisa dessas informações, ou pelo menos 90% dessas informações devem chegar a gente nos próximos 10 dias. Aí a gente passa a ter condição de discutir o que causou, o que produziu essa calamidade, né? O que deu causa. A gente já sabe que o que deu causa foi ou negligência, ou conivência, mas a gente precisa esmiuçar isso. E quem é que estava por trás de tudo isso? Quem esteve por trás de tudo isso? Porque não foi só a empresa tem seu grau de responsabilidade, mas teve agentes públicos também por trás disso, teve quem é que estava, ou quem foi que teve o poder de decisão para que a coisa chegasse no nível que chegou. Então, essa é uma segunda etapa importante do trabalho e que deve, a partir daí, nos dar a condição de apontar ou indiciar pessoas sobre essas causas que foram geradas, porque elas não são de geração espontânea, né? Só o Spallanzani que acreditava na geração espontânea, né? O padre lá, que era biólogo, que acreditava que a vida surgia da geração espontânea. Nós não estamos no tempo de Spallanzani, nós estamos no tempo de hoje, que a gente sabe que as coisas são produzidas pela ação ou inação do homem quando se fala em intervenção no espaço físico, no ambiente onde a gente vive. E a terceira etapa é os acordos feitos. Que acordos foram feitos? Qual o benefício ou malefício? O que tem, o que precisa ser corrigido? O que tem o que não foi feito ainda? Quem deixou de receber? Recebeu o adequado? O que vai ser feito do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da estabilização da área? Esta área, ela vai ficar sob propriedade de quem, né? Nesses acordos? Por quê? Ou seja, o debate de como mitigar o dano e de como equacionar definitivamente como dar estabilidade para solucionar o problema que já está criado, que já está posto. Então, acho que com essas três etapas sendo cumpridas, a gente tem como dar clareza
e fazer um processo transparente de debate sobre o problema que é o afundamento ou a instabilidade da mina de Salgema, com suas 35 cavidades no município de Maceió, no estado de Alagoas. Muito bem, e o objetivo é chegar nos responsáveis, né, senadora? Que medida isso pode se tornar aí um marco, porque parece que por ser uma empresa ali, as pessoas, imagina, perderam suas casas, um bairro, um crime ambiental gravíssimo, e a gente já vê no Brasil, são vários crimes recorrentes, Brumadinho, enfim, vários que ficaram. Isso pode ser um marco para que se tenha aí uma nova forma dessas empresas, uma nova responsabilidade para que esse tipo de coisa não aconteça mais aqui no Brasil? Essa é uma das apostas nossas, né? A gente acha a gente acha não, nós vamos apontar algumas alterações, inclusive parte das informações é sobre qual é a responsabilidade da empresa que faz exploração de minério, seja no subsolo, seja na superfície. A gente sabe que quando a Petrobras ou qualquer empresa petrolífera perfura um poço em terra ou em mar, esse poço ele precisa ser devidamente fechado e tratado depois que encerra o ciclo dele, para que ele não produza nenhum dano após o seu encerramento de operação. Por exemplo, no meu estado tem vários poços terrestres, onshore. Então, e a gente tem várias minas de calcário no entorno dessa região produtora de petróleo, que foi um dos primeiros campos onshore do Brasil. Não pode explorar o calcário nessa região porque pressupõe a utilização de explosivo. Então, você pode desestabilizar e produzir consequências nos poços que estão fechados, certo? Por que é que essas minas, ou essas cavidades, ou essas cáries, como chamam, né, uma cárie, você abre um buraco a 1.200 metros de profundidade, você vai corroendo, vai fazendo a sucção da salmoura que está ali, você derrete, puxa para cima e vai abrindo. Por que, na medida em que elas foram sendo abandonadas, elas não foram sendo fechadas, elas não foram sendo tratadas, elas não foram pressurizadas, elas não foram preenchidas adequadamente para evitar o problema que a gente está inventando? Só por um motivo: tem custo, certo? Aumenta o custo, reduz a lucratividade, reduz a distribuição de dividendos. Então, nós precisamos, a sociedade precisa também saber que tudo tem um custo e muitas vezes essa defesa intransigente que a gente vê sobre a liberdade do mercado, a regulação do mercado, essa coisa ela precisa ter um pouco de racionalidade impositiva para evitar que a gente destrua o nosso habitat, para que a gente não destrua a nossa própria sobrevivência, que é o que a gente está produzindo em larga escala. É só ver como anda o clima no mundo neste momento. Não estou te ouvindo, Rovai. Eu acho que o seu microfone está desligado. O microfone do Rovai está desligado. Não sou eu que abro aqui. É ele. Rodrigo, alô? Agora eu estou ouvindo. Agora tá. Tô. Então, senador, o que o senhor achou da frase do Lula ontem, a entrevista à TV Manchete, Rede TV, olha, eu sou velho, hein? Rede TV, onde ele fala que a Vale é do Brasil
e não o contrário? Está dando eco, Rodrigo. O que eu acho é que ele está certo. O Brasil não pode ser a Vale. A Vale não é dona do Brasil, a Vale não pode fazer o que quer, onde quer e como quer, né? Isso quer dizer que ela precisa estar subordinada ao interesse público, né? Porque o subsolo é da União, o minério, em tese, é uma autorização que a União dá. Portanto, eu acho que ele quer dizer o seguinte, que a Vale precisa estar a serviço do Brasil e precisa ter uma condução que respeite este país, que respeite o interesse público, que respeite a sociedade brasileira, que respeite o nosso habitat, que respeite o nosso meio ambiente, e não o contrário, ou seja, fazer do Brasil o que ela bem entende que quer, que foi meio que aconteceu com as últimas direções que conduziram a Vale a essa empresa absolutamente voraz, gananciosa e trágica, né? Em alguns momentos, ela foi de grande importância para o desenvolvimento do Brasil, de grande importância para a nação, mas hoje ela tem uma imagem muito comprometida em função do modo como ela tem operado com essa ganância, essa obrigação de fazer distribuição de dividendos altíssimos, né, a qualquer custo, inclusive ao custo de muitas vidas e ao custo da destruição ambiental no nosso país. Bem. Senador, eu queria aproveitar e mudar um pouco de assunto. Como que o senhor avaliou essa manifestação do último domingo, chamada pelo Bolsonaro na Avenida Paulista? Olha, ele foi presidente da República, ele tem uma rede orgânica de militantes digitais, ele tem um eleitorado cativo de extrema-direita, certo? Militante, e eu vejo como a resposta a um chamado de quem, durante um período, se consolidou como liderança política, independente da gente concordar ou não com a orientação política dele, ele exerce um papel de liderança política. Mas também é um alerta para nós, que somos do Partido dos Trabalhadores, e para dirigentes do Partido dos Trabalhadores, e para o governo, que é um presidente do Partido dos Trabalhadores, de que a sociedade precisa ter mais clareza de quem é quem. Não dá para poder a gente viver nessa geleia geral de posições políticas, ideológicas, como forma de sobreviver a determinadas situações. A gente precisa ter mais clareza de quem é quem nesse jogo, certo? Porque isso me chama a atenção no seguinte, ali tinha os bolsonaristas que, neste momento, são seguidores de Bolsonaro. Eu nem diria que defendem a causa de Bolsonaro, porque a gente está no tempo dos seguidores, né? Dos seguidores de Bolsonaro. Mas esses seguidores serão mais ou menos de acordo com o desempenho do governo Lula, certo? Se o desempenho do governo Lula for bom, nós teremos menos, ou estará resumido àqueles seguidores. Se o desempenho do governo Lula não for bom, nós vamos ter um maior número de seguidores daquela catarse que foi a reunião do dia 25. Catarse eu falo porque as pessoas estão ainda tentando digerir, né? Tem muita gente ali que acredita que Lula é o ditador, que Bolsonaro foi quem ganhou a eleição, que acredita nas mentiras e nas fake news que são produzidas e repassadas, e como estava vendo o cara aí falar sobre
o Milei, sobre os algoritmos, a forma como os algoritmos têm operado nessa direção de reforçar questões de direito ou pessoas, seguidores de opiniões e de posições mais à direita ou à extrema-direita, porque isso dialoga com um instinto mais primitivo do ser humano, que é onde o algoritmo e o behaviorismo explica muito bem, tá certo? Agora, nós precisamos que o nosso governo comece a distinguir quem de fato está de fato e comprometido com esse projeto que ganhou as eleições. E não só eventualmente, claro que a gente vai ter uma aliança eventual, mas a gente precisa saber quem são os nossos, efetivamente, que vão ser a base de sustentação e que vai garantir o enfrentamento a essa turba mais de extrema-direita, negacionista, negacionista em todos os sentidos, em relação ao meio ambiente, em relação à vida, em relação à democracia, em relação a qualquer coisa civilizada que se construiu ao longo de milênios de desenvolvimento da humanidade. Além do que, faz uma confusão enorme sobre determinados setores que se dizem cristãos, certo? Enganando os seus próprios seguidores, ou melhor, o seu próprio rebanho, né? Como a gente sabe que o cristianismo ele vem com o Novo Testamento, porque Jesus é o Messias. E, portanto, o cristianismo é o reconhecimento de Jesus Cristo como Messias. Israel não reconhece Jesus Cristo como o Messias, o Filho de Deus enviado. E essa é uma separação religiosa básica que a imprensa e todo mundo precisa começar a falar, porque as pessoas dizem que é cristã, mas é Israel. Sim, não é diferente. Nós estamos, por exemplo, Maomé, os muçulmanos, o islamismo, eles têm Jesus Cristo como um profeta, mas não como Messias. O Messias dele é Maomé. Então, são muçulmanos. Por isso, nós somos cristãos porque acreditamos que o nosso Messias é Jesus Cristo. A nós, quando eu digo de uma maneira geral, mundo cristão, mundo ocidental cristão, certo? E Israel não acredita nem em Maomé e nem em Jesus Cristo. O judaísmo é outra coisa. Então, tem uma confusão e eu não entendo por que essa aproximação com Israel dos neopentecostais do ponto de vista religioso. Claro, Jerusalém é uma cidade judaica, é uma cidade cristã, uma cidade muçulmana, ela tem todos, porque todos são de origem hebraica. Todos vêm de um canto só. A diferença é quando o Filho de Deus, o prometido, veio. E quem é esse Filho de Deus? Os judeus não acreditam que ainda que tenha vindo, nós cristãos acreditamos que é Jesus Cristo e os muçulmanos acreditam que é Maomé. E isso faz a diferença, isso diferenciou o povo hebraico, o abraônico, né? Então, essa discussão, a gente está muito na superfície. Na verdade, é um espelho d'água onde todo mundo flutua, não dá para criar nem piaba, quanto mais inteligência e reflexão nesse universo que a gente está no Brasil e no mundo de hoje. Vai. Muito bem. Dri, tem mais alguma pergunta para o senador? Senão a gente libera ele aqui. Sim. Também. Tem muita coisa para fazer, uma CPI para relatar, não é fácil. Antes de sair, só queria saber assim... Desculpa estar falando de religião aqui, viu, Rovai? Porque tem coisas que não dá para gente não ver, né, cara? Lógico. Eu queria perguntar de Sergipe, antes do senhor nos deixar.
Como é que está lá a situação, candidatura à Prefeitura de Aracaju? Como é que está o debate? O debate lá está esquentando, né? Nós quase ganhamos o governo do Estado, tivemos uma operação toma governo, né? Toma eleição, com fake news, com compra de voto, temos uma AGE em andamento, mas deixa a justiça caminhar, não vamos ficar olhando para trás. Para frente, o PT já tem um nome feminino, que deve ser candidata a prefeita pelo PT. Devemos ter outras candidaturas femininas, talvez do União Brasil, talvez do União Brasil com o MDB, do PL. Então, nós devemos ter do PSOL, vamos ver se a gente consegue juntar ou não, mas a gente vai ter aí pelo menos umas 3 candidaturas femininas consistentes e uma candidatura masculina. Então, a eleição em Sergipe vai ser uma candidatura marcadamente pela presença feminina, e eu acredito muito no potencial de quem tem capacidade de diálogo, de convencimento. Eu acho que a nossa candidatura tem chances reais de promover um grande debate, promover um debate mais profundo e mais profícuo, porque a eleição também é um momento de chama a atenção da sociedade, e é um momento de debater temas de grande relevância, não só para eleger, mas também para produzir e contribuir com o processo civilizatório. Muito bem, senador. Muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Vamos acompanhar aí os trabalhos dessa CPI tão importante e até a próxima. Obrigado, nós estamos à disposição sempre, tá? Obrigado, Rovai, obrigado. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom para o senador.